o nosso estudo sobre a segunda vinda de Cristo. Nós dissemos na semana passada que quando Jesus voltar, os judeus se arrependerão e crerão em Cristo. Então, essa é uma lição que aparece em Zacarias 12, 9 a 13, nós lemos esse texto, Mateus 23, 39, especialmente Romanos 11, 25 a 27. Então, esses textos são textos que nós lemos e que nos ajudam a compreender essa verdade. Quando Jesus voltar, Israel estará sendo cercado, ou Jerusalém estará sendo cercada pelas hostes, pelos exércitos das nações inimigas do anticristo, comandadas pelo anticristo, e o Senhor voltará para livrar Israel desse ataque. Então, a volta de Jesus tem um aspecto militar. A volta de Jesus não é apenas uma manifestação sobrenatural, apenas a sua vinda para inaugurar uma nova ordem. Não é somente isso. É também algo que tem um aspecto militar. Ele vem como um general à frente de um exército, a fim de livrar Israel dos ataques das nações ao seu redor. Nós falamos na semana passada que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E o apóstolo Paulo não explica o que é essa expressão. O que é plenitude dos gentios? E existem algumas possibilidades. Parece que a melhor possibilidade é explicada em Apocalipse 11, 2. Vamos ver Apocalipse 11, 2, porque existe aí um texto que talvez, nós não temos certeza, que nós não podemos embutir o ensino paulino no Apocalipse, porque o Apocalipse é joanino. Mas, não dá para dizer com certeza, mas pode ser um sinal, um indício interessante do que significa a plenitude dos gentios. Pegando as informações de Romanos e pegando as informações de Apocalipse 11, 2, é possível talvez que os dois textos estejam falando sobre a mesma coisa. Então, Romanos 11, 25 a 27 fala que Israel vai ficar com o coração endurecido até que venha a plenitude dos gentios, ou seja, até que se complete algo referente aos gentios. A expressão plenitude significa completeza, até que algo se complete envolvendo os gentios. Então a gente fica na dúvida, mas o que pode ser isso? Muitas pessoas falam, olha, é assim, o número de gentios que serão salvos vai se completar nesse dia. Então, aí Deus vai se voltar para Israel. Quando o número de gentios eleitos, quando o número de gentios escolhidos, quando o povo escolhido de Deus se completar. Então, isso vai acontecer, e então quando isso acontecer, então Deus vai lidar com Israel e salvar Israel. Pode ser isso. A outra possibilidade é essa que advém de Apocalipse 11, 2, que fala assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, falando aqui sobre um templo em Jerusalém, porque foi ele dado aos gentios. Fala aqui o texto: estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, esse texto está falando que haverá um tempo em que os gentios vão dominar Jerusalém por 42 meses. Então, a plenitude dos gentios, a completeza dos gentios, pode ser a completeza do tempo em que eles vão pisar Jerusalém. Pode ser isso. Em 42 meses, se completa o tempo dos gentios pisando em Jerusalém. Pode ser esse o sentido de plenitude dos gentios. É a completude do tempo em que eles vão dominar a cidade. 42 meses
Dá quantos anos? 3 anos e meio, que seria a segunda parte da tribulação. Então, pode ser isso. É interessante essa hipótese. É interessante. Paulo fala, olha, veio endurecimento em parte a Israel, até que tenha chegado a plenitude dos gentios. Então seria o quê? De acordo com esse texto, pode ser que seja o tempo de 3 anos e meio, na segunda parte da tribulação, em que o templo será dominado por gentios. Pode ser isso. Aí se completa esse tempo, aí o endurecimento de Israel vai embora. E aí todo Israel se converte quando vê Jesus. Pode ser isso, mas é uma expressão meio duvidosa, né? A gente não sabe ao certo o que significa. Muito bem, continuando aqui, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Então, primeiro, os judeus se arrependerão e crerão em Cristo. Os judeus que morrerem hoje, sem crer em Cristo, vão para o céu? Não. Ninguém vai para o céu porque nasceu judeu. Ninguém. Os judeus formam, né, o povo escolhido, que Deus escolheu, deles são os patriarcas, deles descende o Cristo, a eles pertencem as alianças. Nós, pela graça, por meio de Cristo, nós desfrutamos dessas coisas. Essas coisas todas, as alianças todas, de acordo com Paulo, pertencem aos judeus. Mas quando nós cremos em Cristo, nós somos beneficiados por isso. Nós que estávamos longe, somos aproximados e nos tornamos participantes. Nós não viramos judeus, mas nos tornamos participantes das bênçãos que são direcionadas, que foram prometidas aos judeus. Eles não desfrutam disso porque eles rejeitaram o Messias. Mas um dia eles desfrutarão disso quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, eles desfrutarão dessas bênçãos todas da aliança, porque eles vão se converter. Então tem que tomar muito cuidado, porque existem teologias estranhas por aí, dizendo que quando você se converte, você vira judeu espiritual. Isso não é verdade. Quando nós nos convertemos, nós somos trazidos para o desfrute das bênçãos prometidas a Israel, mas nós não viramos judeus. E judeu, quando se converte, não vira um crente especial. O que acontece é que quando o judeu se converte, ele passa a fazer parte de uma nova humanidade. E quando o gentil se converte, ele também passa a fazer parte de uma nova humanidade. Judeu não vira gentil e gentil não vira judeu. Dentro dessa nova humanidade, que se chama igreja, não existe nem judeu nem gentil. Dentro dessa nova humanidade, tanto o judeu crente quanto o gentil crente desfrutam das bênçãos da aliança prometidas a Israel, mas nenhum vira outro. Nós formamos um terceiro tipo, um novo homem, Paulo fala em Efésios 2. E nessa nova humanidade não tem judeu nem gentil. Ninguém vira judeu, ninguém vira gentil, nada disso existe. Nós nos tornamos uma nova humanidade, um novo homem. Então, essa é uma distinção interessante. O que existe então no mundo? Três etnias existem no mundo hoje em dia: judeus, gentios e a nova humanidade, que é a igreja, onde não há nem judeu e nem gentil. Essas são as três. Se você não é da igreja, ou você é judeu, ou você é gentil. Se você é da igreja, você não é nem judeu, nem gentil. Você é um novo homem. Pertence a uma nova humanidade, uma nova raça, uma nova etnia. É a etnia dos homens novos. Isso é muito lindo aprender em Efésios. Então é importante isso. Nós não podemos pensar que quando nós nos convertemos, viramos Israel. Isso não acontece. É assim, nós desfrutamos das bênçãos de Israel, mas não viramos Israel. É assim, uma criança que bebe leite da vaca, vira bezerro? Não. Claro que não. O leite de quem é? É da vaca. Para quem? Para o bezerro. Aí o nenê vai e bebe o leite do bezerro. Ele vira bezerro? Não. Nem quer, né? Deus me livre virar um bezerro.
Eles não querem virar bezerro, mas eles desfrutam do leite que era do bezerro, sem virar bezerro. É simples a ilustração. E é isso que acontece. O Senhor faz com que nós, na sua bondade, nós que éramos, né, cachorrinhos, como Jesus fala, né? Nós éramos cachorrinhos, como ele falou da mulher Cirofenícia, ele chamou a mulher de cachorrinhos. Não é certo tirar o leite dos filhos e dar aos cachorrinhos, o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Nós éramos cachorrinhos. Mas o que aconteceu? O Senhor nos deu o leite do bezerro, que é Israel. Mas os cachorrinhos, que somos nós, não viraram bezerros. Continua sendo cachorrinho, né? Bebendo o leitinho do bezerro. Ok? Então é isso que acontece conosco. Nós não viramos Israel, nós somos pessoas que desfrutam de bênçãos prometidas a Israel, porque por meio de Jesus nós fomos aproximados e passamos a desfrutar das bênçãos da aliança. É muito importante entender essa distinção. Aí quando nós nos convertemos então, um judeu se converte, e eu também sou crente, nessa nova humanidade, aí não tem mais nada. Ninguém é judeu, ninguém é gentil, não é nada. São todos novas criaturas, uma nova humanidade, e essas coisas desaparecem. Muito bem, vamos então ver aqui outro fator importante. É interessante isso aqui. Quando Jesus voltar, os judeus se arrependerão e crerão em Cristo, entrando então no reino. É importante, Jesus vem e ele se assenta no seu trono, no trono da sua glória. Mateus 25 fala isso. Quando o Senhor voltar, ele se assentará no trono da sua glória. Ora, onde estará esse trono? Quando ele voltar e se assentar nesse trono, onde estará esse trono? Aqui. O texto de Mateus 25 diz isso. Quando o Senhor voltar, ele se assentará no trono glorioso. Trono da sua glória é um genitivo atributivo. Significa o trono glorioso. Um trono brilhante, cheio de luz e de brilho. Isso é a glória do seu trono. Ele vai se assentar no seu trono glorioso e vai então separar as ovelhas dos bodes. E vai dizer para as ovelhas: olha, entrem no reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. E os demais serão extirpados, vão ser enviados para a perdição eterna. Mas é interessante porque a Bíblia fala também que quando o Senhor voltar então, Israel vai finalmente desfrutar da sua terra em paz. Quando foi que Israel desfrutou da posse da sua terra em paz? Quando foi que isso aconteceu? Livre de inimigos, ninguém ameaçando. Talvez na época de Salomão, né? Talvez. Na época de Salomão, Salomão era o rei, Salomão significa pacífico, né? Shalomot, é isso o nome dele? Shalomot em hebraico? É um pacífico. Ele desfrutou de muita paz, Salomão. Mas notem, o texto de Ezequiel foi escrito depois da época de Salomão. E Ezequiel fala que haverá o tempo em que Israel vai morar na sua terra, na terra prometida, na mais perfeita paz. Coisa que nunca aconteceu depois dos dias de Ezequiel. Nunca. Vamos então ver isso aqui, é interessante isso. Ezequiel 28. Vamos ver Ezequiel 28. Ezequiel 28. Veja aí, 25 e 26. Ezequiel 28, 25 e 26. É assim, esses versículos, eles não são citados nunca. Pode acontecer de você estar numa igreja há décadas e nunca nem ouvir falar disso. Não saber. Aí chega alguém falando isso, você dizer, mas isso aqui é novidade para mim. É novidade para você, porque o texto de Ezequiel tem 2.600 anos. É bem velhinho esse texto aqui. 2.600 anos não é brincadeira, é muito tempo. É que você não prestou atenção quando leu, mas está aqui há muito tempo. E infelizmente, as igrejas hoje em dia não ligam muito para a escatologia, né, para as profecias e tudo mais, então acaba ficando assim algo meio esquecido. Mas esses textos estão aqui e eles dizem algo.
eles têm algum significado, eles têm alguma importância, não é à toa que eles estão aqui. Quem deu esses textos para nós? O Espírito Santo. Ele não deu esses textos para nós por diversão. Isso aqui é importante sabermos, conhecermos essas coisas. Então veja aqui o que diz esse texto, Ezequiel 28, versículo 25 e 26, fala assim: assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles. Olha isso aqui, é algo interessante isso, falando aqui de uma santificação nacional. Isso nunca aconteceu, nunca. E continua: perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu servo a Jacó. E aí continua: habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então é interessante isso aqui. A Bíblia fala que Deus vai reunir todo Israel espalhado, vai trazê-los todos para a terra que ele prometeu dar a Jacó. Isso envolve toda a região de Israel, inclusive as partes que hoje são enclaves palestinos. Vocês devem se lembrar que Jacó, quando estava deitado em Betel, no chão ali de Betel, que é onde hoje é a Cisjordânia, que é um enclave palestino, Deus disse: olha, a terra em que você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. Agora, essa terra não é de Israel hoje. A terra onde Jacó deitou e dormiu, e Deus falou: a terra em que você está deitado será sua e da sua descendência, hoje não é de Israel, é dos palestinos, é a Cisjordânia. Então, haverá o tempo em que ele vai congregar Israel, vai se santificar entre eles, eles vão habitar na terra toda dada a Jacó, e eles vão habitar ali seguros, e Deus vai punir todas as nações ao redor que desprezam Israel. Já pensou você falar isso hoje na internet? O que acontece? Nossa, vão ficar com raiva de você, dizendo que você é contra a Palestina. É claro que eu sou contra os palestinos, é lógico. Isso não é segredo para ninguém. É claro, a terra não é deles. Por que eu sei que não é deles? Porque Deus deu essa terra para Israel. Israel então é santinho, faz tudo certinho? Claro que não. Claro que não, são incrédulos. A Bíblia diz que eles são inimigos por causa do Evangelho, mas são amados por causa dos patriarcas. Israel é um paradoxo, né? Eles são inimigos de Deus por causa do Evangelho, e eles são amados de Deus por causa dos patriarcas. Então são as duas coisas. Mas uma coisa é certa: existe um plano de Deus para eles, e esse plano ainda não se cumpriu. Esses versículos que nós lemos nunca se cumpriram, nunca. Estão lá aguardando. Quando isso aconteceu? Quando eles voltaram da Babilônia. O quê? Você já leu o livro de Neemias? Tinha mais inimigo. Quando eles voltaram da Babilônia, meu Deus, todos os inimigos, inclusive até gente na própria terra, os Anhaaretz, os samaritanos que moravam lá em Samaria, eles próprios ali habitando na terra que era de Jacó, eles próprios atacando os judeus, não tiveram sossego um dia sequer, o tempo todo. Neemias teve que construir os muros debaixo de ameaças terríveis. Ele construía com uma mão e com a outra mão ficava segurando a espada. Então não tinha paz, nunca teve. E de lá para cá, nunca teve paz Israel, nunca. E esse texto fala, no entanto, que chegará o dia que não será mais assim. Eles terão paz, o Senhor se santificará no meio deles, eles habitarão seguros,
tranquilos naquela terra, e ninguém mais vai perturbá-los, porque o Senhor cumprirá suas promessas para com eles. Então, isso vai acontecer. Alguém pode falar assim, é mesmo, os judeus estão voltando para Jerusalém. Não, isso aí... Os judeus estão voltando para Israel, isso aí não significa muita coisa. Judeu indo para Israel existe desde a época da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, os judeus começaram a voltar para Israel. Tanto que formaram um Estado lá em 1948. Eles invadiram tudo ali, tomaram conta de tudo. Voltaram, depois eles foram expulsos de lá mais ou menos no ano 135, e não podiam voltar, era proibido voltar. O imperador Adriano proibiu eles de voltarem lá. Se algum judeu pisar em Israel, na Judéia, como era chamado, se algum judeu pisar na Judéia, será morto, porque é proibido o judeu pisar na Judéia, não pode. Então eles não voltaram nunca mais. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e eles saíram dos campos de concentração, eles não tinham para onde ir. Não tinha para onde ir. Eles eram um povo sem terra, perdidos, andando pela Europa. Aí o que fizeram? Lembraram, nós temos uma terra, faz tempo, nós temos casa própria, faz tempo, está abandonada, mas nós temos. Começaram a voltar navios e navios, voltando de judeus entrando em Israel. Só quando eles chegaram na casa própria, tinha o pessoal do MST tomando conta. Quem eram? Os palestinos. Os judeus chegaram, olha, essa casa aqui é nossa, faz tempo. Não, é nossa, nós nascemos aqui. Não, vocês nasceram aqui, mas a terra é nossa. Nós fomos expulsos daqui, vocês pegaram para vocês. Nós queremos de volta agora. E aí começou a briga entre os dois, até hoje estão brigando. Mas judeu indo para lá, isso faz tempo. Agora o que vai acontecer aqui é algo inédito. O que vai acontecer aqui é realmente um êxodo gigantesco. E quando isso acontecer, isso vai ser acompanhado da bênção de Deus e da neutralização de todos os inimigos. Isso vai acontecer. A gente sabe dessa neutralização dos inimigos, por quê? Porque Zacarias fala que os inimigos todos serão neutralizados quando o Senhor voltar. E aí Israel habitará seguro. É importante esse detalhezinho aqui. É algo ligado à escatologia. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Mas isso aqui é sentido espiritual, somos nós que estamos desgarrados, ele nos traz de volta. Não tem nada a ver. O que está escrito aqui é algo que deve ser lido de modo normal. Nós não temos licença para dar às palavras um significado alegórico, simbólico, nada disso. Não tem nenhum elemento no texto que nos dá autoridade para atribuirmos a esses versículos um sentido simbólico. Se eu dissesse assim, olha, Israel é uma videira, aí sim, aí é claro que é um sentido simbólico. Se eu dissesse, olha, Israel é uma montanha grandiosa, ok, claro que é um sentido simbólico, mas num versículos como esses aqui, não tem sentido simbólico. Você lê, normal, ele fala, haverá o dia em que eu, Senhor, farei isso. Eu vou me santificar no meio do povo, reunir todos eles, vou dar a eles a terra que eu prometi a Jacó, e eles habitarão nela seguros, e ficarão lá, e plantarão vinhas, e eu vou destruir todos os seus inimigos ao redor. É isso. Isso não tem sentido simbólico. Isso é uma profecia ligada à história e à geografia. Ele aponta a terra, ele aponta os lugares, e ele fala sobre os inimigos terrenos, e tudo isso, dizendo isso tudo vai passar. Israel habitará lá. Bom, outra coisa importante que vai acontecer para nós encerrarmos essa parte. As principais promessas da nova aliança serão cumpridas, finalmente, em Israel. Então, existe algo além disso que Deus vai fazer com Israel? Existe. Então Israel tem um espaço nos desígnios de Deus? Tem. Esses desígnios envolvem ainda Israel, então? Envolvem. Agora alguma coisa vai acontecer? Agora, acho que não. Mas quando o Senhor voltar, sim.
Vamos então ver Jeremias 31. Olha o que fala aí Jeremias 31. Muito importante isso. Veja aí, esse texto é crucial. Jeremias 31 fala sobre a nova aliança. É uma nova aliança que Deus vai fazer com Israel e Judá. Veja aí o que fala Deus sobre essa nova aliança. E veja que isso aqui nunca se cumpriu. Olha só. Jeremias 31 a 37. Fala assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que ele vai fazer no futuro? Uma aliança nova, diferente da aliança mosaica. É outra aliança. E com quem ele vai fazer essa aliança? Aqui o texto diz expressamente com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, com os descendentes de Jacó. Não com os descendentes de Abraão. Abraão teve descendente árabe, um monte de descendente, né? E aqui é com os descendentes de Jacó. É a casa de Israel, a casa de Judá. E olha só o 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Que aliança é essa que eles quebraram? A aliança da lei, a aliança do Sinai, a aliança de Moisés, eles quebraram. E Deus fala assim: olha, eu vou fazer uma outra aliança com eles, mas não vai ser como a aliança mosaica. Na aliança mosaica eles quebraram e anularam essa aliança, mas a nova aliança que eu vou fazer é diferente. É uma aliança que não dá para quebrar, e eu vou mostrar por quê. É uma aliança inquebrável, e é uma aliança que vai funcionar. A aliança mosaica não funcionou. Eles quebraram a aliança, eles desprezaram essa aliança, eles romperam o pacto comigo, e a nova aliança não vai ser assim, porque eu vou mudar o coração deles. A nova aliança é diferente. Ele continua: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja aí a aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que é isso? Conversão. Isso é uma conversão nacional. É aquela conversão que nós vimos em Romanos 11. Fala: olha, eu vou fazer isso com Israel. Eu vou escrever no coração desse povo, de Israel e de Judá, as minhas leis. Olha o 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é isso? Salvação completa, de todos, desde o menor até o maior. Todos os judeus, todos da casa de Israel e da casa de Judá, tendo a mente transformada de tal modo que eles não precisam nem mais de mestres. Todos conhecerão o Senhor e todos serão perdoados. É uma conversão completa e o perdão de Deus completo a toda a nação. Ele continua. Isso é a nova aliança. Então, quando fala sobre a nova aliança, tem que pensar nisso. O que é a nova aliança? A nova aliança é uma aliança que Deus fará com Israel no dia em que ele perdoar os pecados de Israel e transformar o coração de cada um deles. Ele continua. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel
de ser uma nação diante de mim para sempre. 37. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Pergunta: existe alguma possibilidade de Deus não fazer isso? Por quê? Ele falou assim: olha, Israel é o meu povo para sempre, não importa o que eles façam, não importa. Se as leis fixas do universo falharem, o mar parar de gerar suas ondas, o dia e a noite deixarem de existir, se isso acontecer, o que não vai acontecer, ainda assim, o que eu disse em relação a Israel vai funcionar. É mais fácil o dia e a noite, as leis naturais do dia e da noite pararem de funcionar, do que essa palavra que eu falei não se cumprir. Ele falou. Então, é algo, irmãos, que não tem como mudar. Alguns falam assim: mas Israel matou Jesus, então isso aqui tudo foi para o brejo. Não. Deus fala: eu não vou rejeitar esse povo pelo que eles fazem. Não vou. Não vou. Nunca isso vai acontecer. Nunca. Eu vou cumprir essa aliança com eles aqui. Chegará o dia em que eu vou converter o coração deles, chegará o dia em que eu vou transformar o coração deles, chegará o dia que eu vou perdoá-los, e não tem como isso não se cumprir. As leis naturais podem falhar. Se falharem, ainda assim a minha palavra não falha. Então é muito forte isso. Não dá para dizer que Deus mudou de ideia e que agora é diferente. Não, isso ainda está valendo. E isso tudo vai acontecer quando? Quando Israel vai ter o coração transformado, vai ser perdoado quando? Já aprendemos em Zacarias. Eles verão aquele a quem traspassaram e chorarão arrependidos, como quem chora a morte do primogênito. Eles verão o Senhor e dirão: bendito que vem em nome do Senhor. E Romanos 11, então todo Israel será salvo quando eles virem o libertador em Sião. Então, todos eles se converterão. Isso aqui vai se cumprir. Quando a nova aliança vai se cumprir? Nesse dia aqui. Nesse dia que o Senhor voltar, esses elementos aqui se cumprirão. De Jeremias 31. Veja também, no capítulo 32, os versículos 37 a 40. O que mais vai acontecer? Jeremias 32, 37 a 40. Veja o que diz. Fala assim: eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha a conversão aqui. Aí a conversão e a terra. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna. Olha a nova aliança de novo. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Isso já se cumpriu? Não. Vai se cumprir? Vai. Isso aqui se aplica a algum outro povo? Não. É Israel. Isso vai acontecer. O que a nova aliança então envolve? A nova aliança envolve Israel e Judá. A nova aliança envolve a reunião desse povo para o desfrute da terra prometida, dada a Jacó. E a nova aliança envolve o perdão de pecados. Envolve tudo isso. Então, a nova aliança já foi inaugurada? Sim ou não? Já.
Como é que eu sei? Jesus na ceia falou o quê? Este é o cálice da nova aliança, que é selada pelo meu sangue. Então ele inaugurou. Agora, o que acontece agora? Ele inaugurou a nova aliança, mas essas coisas não aconteceram. O que acontece agora então? O que acontece agora são alguns elementos da nova aliança. Quando alguém se converte, recebe perdão de pecados, recebe uma nova mente, um novo coração. Os gentios que se convertem participam da nova aliança, por meio de Jesus, como Paulo fala em Efésios 2. Mas alguns elementos da nova aliança ainda não se cumpriram. Alguns elementos da nova aliança ainda vão se cumprir, que envolvem o quê? A conversão nacional de Israel e a dádiva da terra ao povo judeu. Isso ainda não se cumpriu. A nova aliança já começou a se cumprir, mas ainda faltam aspectos dela que nunca aconteceram. E vão se cumprir um dia completamente. Outro texto, Ezequiel 16. Ezequiel 16, 59... Ezequiel 16, 59 a 63. Outro texto importante. Gosto muito desse aqui também. Ezequiel 16, 59. Olha que interessante aqui. Ele falando com Jerusalém. Ele fala de Jerusalém como se ela fosse uma moça. E fala de outras cidades como se fossem as irmãs dela, dessa moça. Então ele fala assim no versículo 59. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Que aliança Jerusalém invalidou? Qual foi a aliança que ela quebrou? A aliança mosaica, né? Ela quebrou, não durou nada. Eles receberam a aliança, selaram a aliança com sangue, com toda a cerimônia, mas no dia seguinte já quebraram. Então não tem jeito. Ele prossegue: mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, fala aqui, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ele fala de outra aliança. Essa aliança aqui que ele fala, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, pode ser a aliança abraâmica, feita lá no comecinho, em que ele prometeu a terra, em que ele prometeu que por meio de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Pode ser essa aliança da mocidade, lá do comecinho de Israel, pode ser essa. Mas mesmo assim, ele fala de uma nova. Ele fala: estabelecerei contigo uma aliança eterna. A mosaica, tchau, vocês já quebraram. Mas eu vou estabelecer uma que não vai passar, ela é eterna. E ele diz assim no 61: então te lembrarás dos teus caminhos, quando essa aliança eterna for inaugurada. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs. As irmãs aqui são Sodoma e Samaria, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Então é interessante aqui, meio obscuro esse texto, né? Esse texto quer dizer o seguinte: olha, nesse dia, quando eu fizer uma nova aliança com você, você vai dominar as suas irmãs, Sodoma e Samaria. Elas serão como filhas, e você vai dominar sobre elas, mas você não vai dominá-las por meio da tua aliança, de uma aliança sua com elas. Não, você vai dominá-las por meio da minha aliança, da aliança que eu faço com vocês. Ele fala no 62: estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ele enfatiza isso aqui: no dia em que eu fizer a nova aliança com você, você vai dominar os povos ao redor. Como uma mãe tem autoridade sobre as filhas, você vai dominar.
E veja bem, você vai se lembrar dos seus desvios, e vocês terão vergonha dos desvios de vocês. Vocês vão se envergonhar. Israel hoje é um povo rebelde contra Deus ou não? Um povo rebelde. Eles temem ao Senhor hoje? Não. Vai lá para você ver. A maior parada gay do mundo é lá. São ateus. Festa rave, você quer uma festa rave boa mesmo? Vai para Tel Aviv. Ali onde tem as melhores festas rave que existem, não são lá. Então é um povo rebelde. Se você falar de Jesus, mesmo os judeus ortodoxos, se você falar de Jesus para um judeu ortodoxo, é capaz de ele te bater. Então, toda aquela religião, né, mas eles são rebeldes, eles não aceitam Jesus de jeito nenhum. E eles trabalham, inclusive os judeus ortodoxos, trabalham para provar que Jesus não é o Messias. Aliás, os judeus ortodoxos, alguns dizem o seguinte: olha, mesmo que Jesus fosse o Messias, isso para nós não tem relevância nenhuma. Ele fala, porque para nós o Messias é uma figura secundária. O Messias não é importante para nós. É uma figura secundária para nós o Messias. Nós não temos tanto interesse nessa figura messiânica. Isso não interessa para nós. Eles falam isso. Então é algo assustador a rebelião de Israel contra Deus. Mas aqui o texto fala, olha, vocês, quando eu fizer aliança com vocês, essa nova aliança, vocês vão ter vergonha de todos os seus desvios. Vocês vão se envergonhar nesse dia, de todos os desvios de vocês. E veja também, no capítulo 37 de Ezequiel, 37, versículo 21. 37, 21. Veja o que fala aí. 37, 21 até o 28. É até o finalzinho, né? Fala assim: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa é a conversão nacional de novo. E eles reunidos em Israel. E Deus dizendo, eu vou fazer isso. Isso nunca se cumpriu. Isso é reservado para o futuro. Agora, olha que interessante, vem aqui. Olha só, nesse tempo que Ezequiel escreveu, Davi já tinha morrido, já fazia uns 300 anos pelo menos, que Davi tinha morrido. Olha o que ele fala: o meu servo Davi reinará sobre eles. Como assim? O meu servo Davi reinará sobre eles. Como é que a gente interpreta isso? Será que Davi vai ressuscitar? E vai reinar sobre Israel? Pode ser. Pode ser também que aqui, isso é possível, porque a gente crê na ressurreição dos mortos. Como nós cremos na ressurreição, pode ser sim, que seja o próprio Davi, como um regente. Jesus governando, tendo um regente, que governa ali com ele. É o rei e Davi sendo primeiro-ministro. Então pode ser isso, não sei, Davi ressurreto. Ou pode ser também aqui, pode ser o princípio da representação. Davi sendo representado por um descendente, que aí no caso seria o Messias, Jesus. As duas coisas são possíveis. Eu gosto da ideia de Davi ressurreto. Eu acho legal, Davi ressurreto. Acho show. Ele governando ali, sendo uma espécie de corregente com Jesus, que é o rei mesmo, né? E aí continua: todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz,
será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Além disso, haverá um templo ainda por cima. E Israel adorará o Senhor no templo. E isso servirá de testemunho a todas as nações, sabendo: Israel se converteu. E Israel, sob o governo de Davi, ou de um representante davídico, de um rei davídico, vai adorar a Deus, mostrando que se converteu, e servirá de testemunho a todas as nações. Então, queridos, nada disso aconteceu ainda. Nós aguardamos que isso aconteça. Quando isso vai começar a acontecer? Quando Jesus voltar. Porque quando ele voltar, haverá conversão nacional. Aí todas essas coisas se cumprem. Tudo bem? Entenderam isso? Entenderam isso? A volta de Jesus, então, envolve muita coisa, né? Bastante coisa. Então, nós podemos olhar para Israel hoje e dizer: esse povo não tem mais nada que ver com Deus. Podemos? Não podemos. Sim e não, né? Podemos dizer: olha, esse povo não tem nada que ver com Deus, porque esse povo é inimigo, esse povo apostatou, esse povo quebrou a antiga aliança, esse povo é rebelde contra Deus, esse povo é um povo perdido e é inimigo por causa do Evangelho. Podemos dizer isso, mas podemos dizer: Deus, então, por causa disso, rejeitou definitivamente esse povo e acabou, não tem mais nada com eles? Não, não podemos dizer isso, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todas essas coisas o Senhor realizará em relação a Israel. Vai reunir esse povo, vai converter esse povo, vai transformar e perdoar esse povo, vai dar a esse povo a terra dada a Jacó, e vai fazer com que esse povo habite seguro nessa terra, em paz, em face de todas as ameaças e inimigos que eles têm ao redor deles. Não haverá nada mais que vai perturbá-los. Hoje em dia, você vai para Israel, eles não têm paz. Eles não têm. Eles vêm com medo o tempo todo. Eles têm aquela proteção antimíssil que não para o tempo todo. Eles gastam uma nota preta para manter a paz ali naquele pequeno país. Israel é um dos países mais caros do mundo. Se você vai comprar uma Coca-Cola em Israel, você paga o olho da cara. Uma Coca-Cola, por quê? Mas por que é tão caro? Porque os impostos são altos. Mas por que os impostos são altos? Para o presidente ir para os hotéis de luxo. Não, nada disso. Os impostos são muito caros porque a segurança do país é muito cara. Para manter a segurança do país é muito dinheiro. Eles têm um sistema de segurança antimíssil que, meu Deus, é caríssimo, é quase perfeito, quase não passa nada, é um escudo. Mas para manter isso é caríssimo, caríssimo demais. Então eles cobram muitos impostos, e o povo paga alegre. O povo paga o imposto contente porque sabe: eu estou pagando pela minha segurança. Vale a pena. Não é como a gente que paga imposto chorando, porque sabe que vai para ladrão. Não, lá não vai para ladrão, lá vai para a segurança deles. Então eles pagam até contentes. Mas não tem sossego o tempo todo. Quando eu fui para Israel, o nosso guia falou assim: olha, vocês querem ver onde Davi lutou com Golias? Queremos. Ele nos levou onde Davi lutou com Golias. E dali, de onde Davi lutou com Golias, nós ficamos, é um vale no meio, né? É um vale no meio, onde havia batalha, e de cada lado, num lado ficavam os filisteus, do outro lado Israel. Nós ficamos do lado dos filisteus, olhando lá o vale. E de lá dá para ver a faixa de Gaza, onde o Hamas dominava, né? Dá para ver, de longe você via assim a faixa de Gaza, lá longe, e do outro lado você via Jerusalém, assim. Bem longe você via Jerusalém, lá longe, e lá longe do outro lado você via a faixa de Gaza. E estava lá. Nós éramos turistas, mais ou menos umas 50 pessoas, mais ou menos, em cima lá daquele monte onde ficaram os filisteus, e eu explicando: olha, a batalha foi ali embaixo, e os israelitas ficavam do outro lado, ali, explicando isso. De repente, chegou um helicóptero de guerra, e começou a rodear a gente ali, ó. Toca, 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 toca. Meu Deus. E começaram a voar baixinho para ver quem são essas pessoas.
Será que é algum levante terrorista? Será que é algum grupo perigoso? Eles com medo de turistas. Estava lá a Sofia lá. Ali. A Sofia. Ali. Estava do lado de um barbudinho lá que... Pode ser perigoso. Dava medo. Dava medo. Então, mas notem, o que isso mostra? Era um lugar ermo, era um lugar vazio, não tinha ninguém lá, nenhum de nós tinha fuzil, nada. Homens, mulheres, senhoras, velhinhas ali, todos ali. Mas quando eles perceberam, alguém falou, olha, tem um grupo em tal lugar. Alguém da segurança de Israel avisou, olha, tem um grupo ali em cima. É bom verificar o que é isso. Eles não têm paz, não têm paz. Já veio o helicóptero ali, olhou, né? Observou o grupo, percebeu que não tinha ninguém suspeito, né? Viram a Sofia, ficaram meio assim, mas bom, acho que ela é da paz, né? E aí foram embora. Mas voaram bem baixinho, olhando para a gente, avaliando tudo, ali um tempinho, aí depois foram embora. O que é isso? Isso é paz? Isso é sossego? Isso é habitar em segurança? É? Claro que não. O que vai acontecer quando o Senhor voltar é que eles habitarão seguros. Terão suas casas, plantarão suas vinhas, viverão tranquilos, perdoados, e isso vai acontecer pelo reino, ao longo do reino do Messias. Nessa época o diabo estará preso e as nações estarão todas em paz. Mas no final de 1000 anos algo vai acontecer. O diabo vai ser solto por um tempo e aí vai haver a revolta final. Mas isso é assunto para outras aulas aí que virão no futuro. Muito bem, na semana que vem nós vamos ver mais um pouquinho, algumas coisinhas sobre a segunda vinda, e aí vamos falar depois sobre o reino milenar. O que a Bíblia fala sobre esse reino do Messias? Esse reino dele sobre Israel. O que a Bíblia fala sobre isso? Quais são as profecias e o que elas dizem sobre isso? Sobre Jesus reinando em Israel. Sobre Jesus sentado no trono de Davi. Quais são as passagens bíblicas sobre esse tema e como vai ser nessa época? Então nós veremos isso nas próximas aulas aí. Ok? Tudo bem? Estamos tendo que aguardar isso acontecer, né? São coisas do porvir, coisas do futuro. Irmãos, vamos orar a Deus, já são 9h02, vamos orar agradecendo por essas coisas e pedindo que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, quem sabe, né, assim, o conhecimento dessas coisas, quem sabe algum judeu incrédulo, lendo textos como esse, né, não possa se converter, né? Pode acontecer de um judeu incrédulo ler isso, fala, meu Deus, com toda a nossa rebelião contra Deus, Ele ainda fala que um dia vai nos salvar. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer e a pessoa se arrepender e falar, eu vou me arrepender, vou crer no Messias, vou mudar minha vida. Isso pode acontecer. E o Senhor usar essas promessas todas para converter o seu povo. Por quê? Porque Deus revelou essas coisas a Ezequiel, a Jeremias. Jeremias e Ezequiel disseram essas coisas para quem? Não disseram para os homens do seu tempo? Eles disseram isso para os homens do seu tempo para quê? Não foi para trazê-los ao arrependimento? Quando Ezequiel e Jeremias disseram essas coisas para os judeus da sua época, eles não fizeram isso para despertá-los à fé e ao arrependimento? Claro que sim. Eles não disseram isso só para ensinar escatologia para eles, mas para levá-los ao arrependimento. Então quem sabe isso não aconteça também hoje em dia, quando judeus ouvirem e aprenderem essas profecias. Vamos orar por esse povo. A Bíblia fala para orar por Israel. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esses textos que falam sobre o porvir. E obrigado porque a sua palavra mostra que um dia, apesar da rebelião desse povo, o Senhor vai transformá-los quando eles virem o Messias a quem traspassaram. Obrigado porque textos assim mostram que a sua misericórdia não tem fim, que a sua benignidade e a sua paciência são infinitos. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque temos essa esperança e conhecemos mais do Senhor e do seu amor quando estudamos essas coisas.
Nós queremos pedir por esse povo Israel, que é um povo rebelde, que é um povo que rejeitou o Messias, que é um povo que é inimigo por causa do Evangelho. Nós pedimos por esse povo, para que o Senhor trabalhe no coração dessas pessoas, para que eles reconheçam seus pecados, para que eles se voltem para o Senhor, mesmo antes da vinda de Cristo. Queremos pedir que haja arrependimento no coração de judeus, que o Senhor, usando textos como esse, mostre a eles a salvação que há no Messias, que é Jesus, e que muitos judeus sejam salvos, especialmente nos dias atuais, quando estão passando por tanta oposição, não só dos palestinos, mas do mundo inteiro. Nós vemos um ódio crescente contra Israel, um ódio sem sentido, crescendo cada vez mais contra Israel. Queremos pedir que o Senhor use essa situação para trazer judeus aos pés da cruz. E enquanto isso não acontece, ó Deus, que nós sejamos fiéis no anúncio da sua palavra, proclamando a sua verdade a essas pessoas também, na expectativa de que eles creiam em Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um de nós também, que conhecendo o Senhor, nós possamos amá-lo mais e mais e possamos aguardar o cumprimento dessas coisas que o Senhor um dia prometeu, coisas que, porque saíram da sua boca, um dia se cumprirão de fato. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, leva-nos em segurança para casa agora, guarda-nos do mal, pedimos, em nome de Jesus. Amém.